Graça e paz, abençoados em Cristo Jesus. O Cristo da lei? O Cristo Jesus de Nazaré? Não, ao Cristo ressuscitado. Aquele que disse, todo poder é meu, no céu, na terra, debaixo da terra. A Ele, ao Cristo ressuscitado, ou ao Espírito Santo, que é o Cristo ressuscitado, toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor, toda exaltação, sem fim, para séculos sem fim, por toda a vida. Amém. Amém? Glória a Deus. A você do canal, bem-vindos a todos, né? Se for de manhã, que tenha uma manhã abençoada. Se for à tarde, se você estiver assistindo aí à tarde, né, fazendo alguma coisa, deitado, trabalhando, uma tarde abençoada no teu trabalho. Se for à noite, né, jantando aí, ou deitado, ou dormindo, ou querendo já para dormir, uma noite abençoada para a glória do teu nome. A você e toda a tua família estão debaixo das mãos poderosas do Deus eterno para a glória de Cristo Jesus. Amém? Então, a pergunta que eu fiz no vídeo anterior, no finalzinho, quem escreveu esta carta de Pedro? Quem escreveu? Deixa eu colocar aqui capítulo 1, versículo 1. Olha só. Eu, Simão Pedro. Quem escreveu esta carta? Alguns teólogos, pastores, pastoras, né, muito mal intencionados, para sustentar uma doutrina do futuro, estão dizendo que não foi o Pedro que escreveu a primeira carta. Esse aqui estão dizendo que foi outro Pedro, outra pessoa, outro homem, mas não foi o mesmo Pedro que escreveu a primeira carta, 1 Pedro. Então, vamos provar se isto procede ou se isto é mais uma heresia dos teólogos do futuro. Por quê? Se ele disser que isto aqui é 2 Pedro, é outro Pedro, então há algumas doutrinas aqui que eles podem encaixar depois do ano 70. Como, por exemplo, eles podem dizer que 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 3, olha, acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos. Então, nos últimos dias, eles dizem, os futuristas, dizem que este Pedro aqui, que escreveu no ano 90, até um ano depois de 100. Olha só para onde eles vão, como eles vão querendo fazer os seus arrumadinhos, um enroladinho, né? Uns acréscimozinhos. Acima de tudo, quero alertá-los, ruim, de que nos últimos dias, aqui os últimos dias, aí a pastora pegou isso aqui e disse que nós estamos nos últimos dias. Irmão, dá até enjoo quando você sabe da verdade e vê pessoas renomadas, que têm graduadas, né, em bacharel, doutor, pós-doutor, doutor, e diz que esses últimos dias aqui ainda vai chegar. Isto é é você negar que Jesus Cristo nasceu. É melhor dizer que Jesus Cristo nunca existiu. Porque se Jesus diz que estão nos últimos dias e eles estão nos últimos dias desta geração, nunca acabou esta geração de 40 anos? Vamos lá. Então vamos desmistificar. Vamos agora ensinar o que diz a Bíblia. Vamos ver o que diz a Bíblia sobre este Pedro aqui, ó. Este Pedro aqui. Capítulo 1, versículo 1. Eu, Simão Pedro. Beleza? Aqui já identifica quem ele é. Então, repito. A escatologia do futuro, não a maioria, mas uma boa parte, e essa semente cresce rápido, diz que essa carta, 2 Pedro, não é o mesmo autor da primeira carta. É outro Pedro, e não Pedro que andou com Jesus. Vamos lá. Então, no capítulo 1, ele diz Simão Pedro.
Ano desta carta aqui. Ano desta carta. Ano 64, ano 66, depois da morte e ressurreição de Cristo, do primeiro século. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 64 ao ano 66. Pedro escreveu e mandou para os judeus que estavam dispersos antes da queda do templo, no primeiro século. Tranquilo? Beleza? Sobre o autor da carta, aquilo que eu falei, alguns teólogos, doutores em teologia, ensinam que quem escreveu a segunda carta aqui, a segunda carta de Pedro, não foi o mesmo autor que escreveu a primeira. Tranquilo, não vou comentar sobre isso. Argumentos que eles usam para dizer que este Pedro aqui não é o Pedro da primeira carta. Quais são os argumentos? Eu peguei alguns, poderia usar até mais, alguns. Eles dizem o seguinte, que o autor da primeira carta tinha um conhecimento bem melhor do grego koiné. Que Pedro, que essa carta aqui, ó, aqui, tudo isso aqui, veio do grego. Então, eles dizem, né, os futuristas, os mais intencionados pastores e pastoras, teólogos, eles sustentam que o grego da primeira carta, que foi escrita no grego, é muito mais profundo do que este grego aqui, deste autor aqui. Este segundo Pedro, eles dizem que não chega o rastro do primeiro. Aí eles desconfiaram e dizem, pronto, aqui é outro autor, foi outra pessoa, não é o mesmo Pedro. Isto é uma primeira observação que eles fazem. Segundo, dizem também que este Pedro aqui, as palavras de um nível superior da segunda carta, ou seja, dizem que o conhecimento do primeiro Pedro, da primeira carta, do primeiro autor da primeira carta de Pedro, é muito superior a este Pedro aqui. Presta atenção. Aí eles vão minando a mente dos seus seguidores. E os milhares, é verdade. É não. Você que pensa assim, não você do canal, não você inscrito, mas você que está me vendo pela primeira vez, você está sendo enganado, meu irmão. Saia desse engano, saia desse engodo, saia desse veneno de dizer que isto aqui não foi Pedro. Foi Pedro, sim, vou provar, vou mostrar a você que este Pedro aqui é o mesmo Pedro da primeira carta. Aí eles dizem que o nível dessa carta aqui é pobre para o conhecimento, do nível do conhecimento da primeira carta. Bom, será que isto é verdade? Será que isto procede das Escrituras? Será que esse autor aqui, este Pedro aqui, é outro? Ou foi alguém que escreveu e disse, eu vou mandar aqui no endereço, no nome de Pedro, vou me passar por Pedro, vou mandar para os judeus, eles vão ler e vão dizer, eita mesmo, é Pedro. Foi Pedro, mas não foi Pedro. Foi ou não foi? Vamos às provas agora. Vamos à verdade. Quem foi o autor da segunda carta de Pedro? Quem foi? Irmãos, você sabia que depois que eu comecei a estudar a escatologia consumada, é tanto do assunto, é tanta do conhecimento, sabe? Você vê um mundo de conhecimento. Agora, cada um para o seu lado. Se tiver um crente, presta atenção que eu vou lhe dizer, um crente, e der um tema a ele, disser assim, o reino de Deus, para ele escrever sobre o reino de Deus, ele sozinho, ele vai ter no mínimo 10 temas diferentes. Ele vai dizer que o reino de Deus é material. Ele depois vai dizer, não, o reino de Deus é espiritual. Não, o reino de Deus tem anjo. Não, o reino de Deus não tem anjo. Só ele sozinho. Para você ter uma ideia,
como é o mundo religioso, certo? Agora, quais os argumentos que a Bíblia vai usar para provar que este Pedro aqui é o mesmo Pedro da primeira carta do apóstolo Pedro? Quem foi o autor da carta de 2 Pedro? Autor, tá logo aqui, ó. Eu quem? Simão Pedro. Olha como ele se identifica. Simão Pedro. Entendeu aí? Simão Pedro é o autor que ele se auto-revela seu nome próprio ou seu nome original. Simeão. Simeão Petros. Simão Pedro. Ele diz que ele é o próprio. Você está entendendo aqui como o negócio é sério? Ele está dizendo que ele é o próprio Simão Pedro. Simeão. Eu Simeão Pedro. Por que que nós da escatologia consumada, nós que não procuramos distorcer, alterar, nem acrescentar o texto bíblico? Por quê? Porque o próprio texto, ele fala, é ele que é a verdade, e não eu estou falando o que o texto diz. Não estou acrescentando como a pastora acrescentou, que disse que a figueira foi Jesus profetizando para o ano 1948. Isto não é uma heresia, não. Nem é um achismo, não. Então vamos lá. Simão Pedro, o autor, Simão Pedro, revela seu nome próprio, Simão, ou seu nome original. Olhe só como este Simão aqui, como ele se identificou. Ele poderia só usar Pedro. Pedro existia milhares na época, como existia milhares de Maria, como existia milhares de Madalena, milhares de Paulos, até Jesus tinha milhares, mas Simão Pedro era o nome original dele, como ele era conhecido entre os seus irmãos judeus. Veja como é verdade. João capítulo 1, livro histórico de João capítulo 1, versículo 42. Preste atenção aqui, ó, o autor, Simão Pedro. Por isso que ele se identifica. Quem é o autor? Se fosse só Pedro, beleza. Poderia ser qualquer um. Mas Simão Pedro era o nome original dele, como ele era conhecido na Judéia, Cafarnaum, aonde ele andasse, Simão Pedro. Um exemplo, 1 João, livro histórico, versículo de número 42. Olha. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Simão Pedro, ele era conhecido como Simão, ou Simão Pedro, beleza? Entendeu aí? Olha aí, futurista, Simão Pedro. Olha aí, os que gostam de acrescentar e colocar dúvidas na mente dos novos convertidos. Não, quem escreveu 2 Pedro foi o mesmo que escreveu 1 Pedro. Ele deu o nome dele original, Simão. O nome dele conhecido popularmente neste período aqui do ano 30 até a sua morte, antes de 70, era Simão Pedro. Aí ele diz aqui, ó, capítulo 6, ainda nesse livro histórico, capítulo 6, versículo 6, que diz, versículo 6, disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. O 7. Filipe respondeu, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. 8. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro. Eu, Simão Pedro, escrevi a segunda carta. Beleza? Para os meus irmãos contemporâneos judeus que estavam espalhados no mundo oicomene, da época deles, do ano 30 ao ano 70. Eu, Simão Pedro. Agora,
Capítulo 13 ainda, olha como ele era conhecido por esse nome, Simão Pedro. Capítulo 13, versículo 6 ao 9. 6. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Olha só. O 7. Jesus respondeu: você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. O 8. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. 9. Simão Pedro exclamou. Simão Pedro, autor da segunda carta. Isto aqui, meu irmão, já é um ponto, já equivale a dizer, derruba todo o ensinamento dos falsos pastores, falsos doutores, de que a segunda Pedro não foi o primeiro autor, não é o mesmo autor de quem escreveu a primeira carta de Pedro. Agora, capítulo 18 de João ainda, do livro histórico de João, versículo 10 e 11. Versículo 10. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote, e o cabo era brabo. Então, Simão Pedro, Simão Pedro, autor da segunda carta. Entendeu aí? Agora, deixa eu ver o versículo 11. Jesus, porém, disse a Pedro, Simão Pedro, capítulo 20 do livro histórico de João, versículo 6 ao 8. 6. Então Simão Pedro chegou e entrou também. Viu ali as faixas de linho. Simão Pedro. Agora, Marcos, vamos para Marcos. Outro livro histórico de Marcos, capítulo 3, versículo de número 16. Presta bem atenção aqui neste versículo. Estes foram os... Simão Pedro. Estes foram os 12 que ele escolheu. Simão, a quem ele chamou Pedro. Beleza aí? Aí você, olha só, esses foram os 12 que escolheu Jesus, ano 30, para serem seus seguidores, seus discípulos, andarem com Jesus. Quem? Simão Pedro. Olha a carta agora. Agora quando você for para a carta, você vai ver que é a mesma. Aqui, ó, capítulo 1, versículo de número 1 de 2 Pedro. Eu, Simão Pedro. Beleza? Esta é a primeira prova de que quem foi o autor da segunda carta de Pedro foi o mesmo que andou com Jesus. Foi o mesmo que escreveu a primeira carta. Tem mais? O autor... Então, aqui, ó. Quem foi o autor desta carta? Primeiro, o autor de 2 Pedro foi o próprio Simão Pedro. Autor revela o seu próprio nome original, Simeão. Ou seja, Simão Pedro, que andou com Jesus, que andou com Paulo, que andou com João. Okay? Então, foi o Simão Pedro, o próprio que escreveu a primeira carta. O autor de 2 Pedro, a segunda coisa aqui agora, o autor de 2 Pedro diz que sua morte foi revelada por Cristo Jesus. Este Pedro aqui, que foi o mesmo que escreveu a primeira carta, este Pedro, nesta segunda carta, ele se auto-revela. Ele diz que o próprio Jesus Cristo revelou a morte dele. Então isto equivale a dizer que não foi outra pessoa, a não ser o próprio Pedro que andou com Jesus, ou o próprio que escreveu a primeira carta. Veja aqui, João, versículo, ele diz aqui ó, João, livro histórico de João, ele diz que ele andou com Jesus. Capítulo 1, versículo 13 e 14. Capítulo 1, aqui, deixa eu colocar aqui,
2 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz, 13 e 14. Deixa eu ver aqui se é o 13 e 14. Deixa eu ver o 14. Aqui. 13 e 14. Aqui, 2 Pedro. Presta bem atenção aqui agora nessa revelação. 2 Pedro ainda, capítulo 1, versículo 13. E é apropriado que, enquanto eu viver, continue a lembrá-los. Agora, olha o 14. Pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei desta vida. Ou seja, quem revelou a Pedro que ele ia partir breve, que ele não iria demorar. Ele estava no ano 30, 40, 50, 60, com quase 40 anos depois, antes da queda do templo, este homem morre. E quem disse que ele ia morrer? Jesus. Vamos ver? Olha só, então na segunda carta de Pedro, Pedro diz aqui aos seus irmãos que Jesus Cristo revelara a ele que ele iria partir e não iria demorar muitos anos. Olha só. Aí você vem para cá, ó. João, livro histórico de João, capítulo de número 21 e o versículo de número 18 e 19. Olha só, olha o que aconteceu aqui. Veja se não é o mesmo. Eu lhe digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria. Mas, quando for velho, estenderá as mãos e outro o vestirão. E o levarão aonde você não quer ir. 19. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse, siga. Então veja que Jesus estava falando com Pedro, no contexto, você vai ver, nos versículos anteriores. E Jesus aqui, ó, pela terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, né? Filho de João, você me ama? Simão. Então Jesus estava falando com Simão, Pedro, e dizendo a ele com que tipo, revelando a ele que daqui a mais alguns anos ele iria glorificar a Deus com morte de cruz, de cabeça para baixo. Aí você veja, quando você vem para cá, ele diz isso aqui, ó, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, ele diz, ó, pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei desta vida. 2 Pedro. Quem revelou? É o mesmo autor, não é? O mesmo autor. Então, esta seria, né, a segunda resposta para aqueles que são influenciadores de doutrinas errôneas. São semeadores de aqueles que gostam de acrescentar no texto, aqueles que distorcem o texto para querer fazer um pretexto sobre a sua doutrina, ou para querer encaixar algo lá na frente. Eles têm que distorcer tudo isso aqui, e até dizer que 2 Pedro não é o mesmo autor do 1 Pedro. Você está entendendo onde é que a gente chega com esse mundo religioso? Então está aqui 2 Pedro, esse autor, ele mesmo diz que Jesus revelou a ele a sua morte. Tem mais. O autor de 2 Pedro estava presente no Monte da Transfiguração. Agora, aqui bota por terra tudo. Essas duas teses aqui, esses dois argumentos, né, já diz tudo, já derruba todo outro autor. Já diz que não foi outro Pedro, outro autor, outro homem, alguém que se fazia por Pedro, não. Mas foi o mesmo Pedro da primeira carta, né, de Pedro aos judeus. Agora perceba isso aqui. O autor esse autor aqui, Pedro, que foi o mesmo Simão Pedro, que Jesus revelou sua morte, né, que foi chamado, reconhecido pelos seus irmãos judeus e por Jesus, por Simão Pedro. Este mesmo autor aqui, este mesmo Pedro, estava presente no Monte da Transfiguração. Olha só, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Olha o que é que diz versículo 16. Olha o que é que ele diz no versículo 16. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos
da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso. 17. Quando ele recebeu, quem está falando é Pedro aqui, ele que está escrevendo, este autor aqui. Quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai, a voz da glória suprema de Deus lhe disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. 18. Nós mesmos, nós, Pedro, Tiago e João, nós, não são vocês não, pastor da Adventista, nós aqui, você não estava lá não, e nem as pastoras, e nem os pastores da religião evangélica, nós aqui não são vocês, os outros nós são vocês, né? Nós aguardamos o arrebatamento, esse nós são vocês, mas o nós aqui não são vocês. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está dizendo, nós ouvimos a voz do céu. Pedro, este 2 Pedro. Será que foi Pedro mesmo da primeira carta? Vamos ver aqui, Mateus 17, outro livro histórico, Mateus 17, versículo 1 ao 5, diz, olha só, vamos ver se une aqui essa conversa de Pedro, se ele estava lá mesmo, Simão Pedro. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, e os seus 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. 2. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada em tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. 3. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. 4. Pedro exclamou, Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. E 5. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse, olha o que Pedro disse lá na 2ª carta de Pedro. Pedro repetiu isto aqui. Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Então, mais uma prova bíblica de que o autor de 2 Pedro é o próprio, é o próprio autor de 1 Pedro. Ok? Aqui, eu, Simão Pedro, que esteve lá no Monte da Transfiguração. Tem mais? Tem mais. Para a gente concluir aqui. Então, até aqui do Monte da Transfiguração já é suficiente para a gente desacreditar de qualquer insinuação em dizer que esse Pedro aqui não é o mesmo Pedro da primeira carta. Tranquilo? Beleza? Entendido? Vou só lançar mais um para a gente fechar aqui. Então, o autor de 2 Pedro andou, conheceu e conversou com o apóstolo Paulo. Este Pedro aqui é o mesmo Simão Pedro que estava no monte, que era chamado de Simão Pedro, reconhecido por Jesus, e ele andou, conversou e conheceu o próprio apóstolo Paulo em pessoa. Foi esse aqui, este 2 Pedro, que conversou com Paulo. Aqui, 2 Pedro, capítulo 3, olha só. Olha o que ele diz de Paulo, versículo 15 e 16. Ele diz, e lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo, olha como ele tinha conhecimento de Paulo, ele andou com Paulo. É o mesmo que escreveu 1 Pedro. O nosso irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. 16. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender e os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Então, veja o comentário que ele faz aqui
né, aos seus irmãos contemporâneos judeus que estavam espalhados no mundo dispersos. Olha o que ele fala sobre Paulo, que as cartas de Paulo eram de difícil entendimento já para eles. Imagina para os religiosos, eu que passei 18 anos sem entender o Evangelho da Graça. 28 anos, quase 30 anos perdido dentro da religião. E Pedro diz aqui, ó, difícil de entender. Alguns de seus comentários aqui, ó, são difíceis de entender, né? Então, agora veja por quê. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Então veja como ele teve um encontro com Paulo. E olha o que Paulo disse de Pedro. Gálatas, capítulo 2. Olha o encontro que eles tiveram. Num encontrozinho bem breve. Olha o versículo de número 6. Gálatas 2:6. 2:6, que ele diz: quanto aos líderes, cuja reputação a propósito não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. Ele está falando de Pedro, Tiago e João. São os líderes da igreja primitiva, né? As colunas, né, de Jerusalém, as colunas lá da primeira igreja primitiva. Agora, olha, você viu aqui? Olha o comentário de Paulo. Olha o que é graça. Olha o que é graça. Eles pregavam lá. Pedro, Tiago e João, que eram os pregadores da lei, o evangelho da lei. Aí Paulo chega e diz, quanto a eles, a Pedro, Tiago e João, cuja reputação, a propósito, não fez diferença alguma para mim. Perdão, irmão, perdão. Não fez diferença nenhuma para mim. Aí ele diz aqui, pois Deus não age com favoritismo. Para mim, tanto faz, tanto fez. Deus não age com favoritismo. Deixa eu ver se eu corrijo aqui. Aqui, pronto. Beleza. Problemazinho técnico resolvido. Então, olha o que é que Paulo diz. Quanto aos líderes, repetindo, né? Houve aqui um problemazinho aqui, mas consertado. Quanto a Pedro, Tiago e João, cuja reputação, a propósito, não fez diferença alguma para mim. O que ele falou para mim não acrescentou em nada. Pois Deus não age com favoritismo. Nada tiveram a acrescentar àquilo que eu pregava. Olha só. Aí o 7. Essa passagem é um clássico. Ao contrário, viram que me havia sido confiado a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios da época de Pedro, de Paulo e de João. Não para nós, da época deles. Paulo estava pregando para o tempo deles lá. Assim como a Pedro, olha o contato que ele teve com Paulo, como a Pedro tinha sido confiado a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Qual foi a finalidade de Cristo, Pedro, Tiago e João e dos discípulos sem Paulo? Pregar o evangelho aos judeus, ou seja, o evangelho da lei, né? E aqui a Paulo, o evangelho aos gentios. Olha o 8. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolos aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. Olha os polos. Pedro, Tiago, João, judeus. Paulo, gentios. O evangelho da graça, sem obra, sem batismo, sem Páscoa, sem ceia, sem dízimo, sem apresentar criança. É salvo pela graça, meu, pela graça. Aí você quer acrescentar, vai nas ondas das pastoras, dos pastores e dos doutores, pós-doutorado. Vai pela Bíblia que tu vai bem. Agora, o 9 para fechar, o 9 ele diz, de fato, Tiago, Pedro e João, ora os líderes da igreja primitiva, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram, né,
e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores, eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiram no trabalho com os judeus. Fecha a conta. Então, esse Pedro, aí agora você volta para cá, ó. Este 2 Pedro aqui, certo? Capítulo 1, versículo 1, que diz: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês. A vocês? Que vocês? A nós? A vocês do primeiro século do ano 64, 65. A vocês do primeiro século, que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Cristo Jesus, nosso Deus e Salvador. Então, eles estavam vivendo os últimos dias. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão. Isso aqui já estava de bolo, meu. Escarnecedores, zombadores, né? E outras séries, falsos profetas, falsos apóstolos, estavam todos ali misturados no meio, né, dos judeus, para querer distorcer a pregação de Pedro, de Paulo, de João e dizer e acrescentar. É o que acontece hoje. A escatologia é consumada. Esses últimos dias aqui, meu irmão, aqui, ó, esses últimos dias foram para ele de um aion. Todo professor, todo aluno, né, de teologia e escatologia sabe disso. Mas não, começou lá e vai terminar sem fim. Uma era sem fim. Não, a era dos judeus teve fim. Foi em 70, profetizado por Jesus. Beleza? Então, este Pedro aqui, 1 Pedro, que escreveu, Simão Pedro escreveu a carta de 1 Pedro e 2 Pedro, é o mesmo. E este cidadão, este aqui, ó, capítulo 1, versículo 1, certo? Aqui, ó, eu, Simão Pedro, morreu no ano 67 e 68, né, da primeira era cristã, antes da queda do templo, antes da grande tribulação e antes da vinda de Jesus Cristo, ou do Filho do Homem, em juízo sobre os judeus. Beleza? Tranquilo? A gente termina aqui essa partezinha aqui, essa é mais breve, mais leve, mais rápida, só para provar de que temos que ter o cuidado com esses ensinos atuais, nesses dias, principalmente, né, sobre os futuristas, os legalistas da lei, né? Você tem que guardar o sábado, você tem que dar o dízimo, você tem que batizar seu filho nas águas, você tem que ir para o monte na busca do Espírito Santo, você tem que jejuar, não, você tem que fazer voto. Muito cuidado com esses ensinos, são mentirosos, são enganosos, são esse tipo de pessoas aqui, ó, que Pedro dizia no tempo dele, né? Capítulo 3, versículo 3 aqui, ó. Surgirão escarnecedores, zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos. O que eles querem? Somente assaltar as ovelhas, pedir dinheiro. Pergunte, meu irmão, tome coragem. Tome coragem, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você que está me vendo pela primeira vez. Pergunte ao seu pastor, à sua pastora, que gosta de pular, de marchar, de gritar, de blá 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 e blá blá blá. Pergunte a ela, pastora, pastor, onde está escrito que dízimo é ou foi dinheiro? Aí você, se você acha pouco, não deu dízimo não, deu tridízimo. Vai lá para a igreja do chapéu preto, Jesus, vai lá para essa igreja, aquele que fica chorando por Jesus, vai lá para essa igreja e deu tridízimo, porque ele diz que quem dá o dízimo só para Deus
está pecando, porque não só é Deus, tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo, tem que ser, porque se der para um, outro fica com ciúme. Ele disse isso, mas o cego é aquele que não quer enxergar. Dentro disso você acha pouco. Mas para nós, da escatologia consumada, meu irmão, já estamos no novo céu e nova terra, para a glória de Deus. Fomos transformados pelo Evangelho da Graça. Somos novas criaturas em Cristo Jesus, perfeitos em Cristo Jesus. Com a sabedoria do Espírito, não seremos mais enganados, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Então está aqui, 1 Pedro, Simão Pedro. 2 Pedro, Simão Pedro, a mesma pessoa. Amém? Deus te abençoe grandemente. Aí, ó, confirma aí o dedão, aquele dedão para cima assim. Foi assistir? Aperta logo, tá certo? E outra coisa, se inscreva aí no canal, dá uma força aí, tem um amigo aqui da Paraíba, só para você ter uma ideia, olha, carne de charque com cuscuz, ó os netinhos, super vovô, sábado vão estar aqui, é uma energia pura, aí tem que ter cuscuz, né, meu irmão, tem que ter cuscuz, olha só, ó. Eita, que água poderosa, é a água de cabedeiro. Minha esposa fica só rindo ali. E se preparem, viu? Se preparem, que ela disse que quer ter uma conversa. Ela vai aparecer aqui no canal, não sei o dia, talvez no próximo estudo, né? Mas ela vai aparecer aqui, vai deixar o comentário dela, vai falar um pouquinho, né? Vai ser a primeira vez dela aqui no canal Iluminados pela Graça, para os 381 inscritos no canal, para a glória de Deus. Amém? Minha esposa, próximo vídeo vai estar eu e ela aqui, vai ser muito bacana, e eu vou aqui entrevistá-la, e você vai dizer, eita rapaz, ela foi transformada mesmo, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe você. A escatologia, diga comigo, a escatologia é consumada. Jesus veio no fim desses dias aqui, ó, daquele aion, daquela dispensação, daquela era judaica. Tudo já está consumado. Novo céu e nova terra. O reino agora é eterno, para onde nós vamos partir. Assim que este corpo tombar, vamos tomar posse do nosso corpo espiritual, glorioso, incorruptível, impecável, e estarmos todos juntos, a igreja, os filhos de Deus, o povo de Deus, no reino eterno de Cristo Jesus. A paz e Deus continue te abençoando grandemente para a glória do nome dele. Amém? Boa noite, bom dia e boa tarde a todos do canal.